amigos e amigas, vocês que nos acompanham aqui no canal 23, TV Star News. No programa Café com Prosa de hoje, temos a honra em receber esses dois jovens artistas penapolenses, ambos com 26 anos de idade, que são ilustradores e muito conhecidos por todos nós que convivemos aqui na sociedade de Penápolis. O nosso amigo Samuel, mais conhecido por Sami, e o nosso amigo Bill. Os dois são ilustradores que fizeram inclusive o livro Ônibus, que é esse ônibus que é uma biblioteca dentro, que anda por todos os bairros da nossa cidade, e inúmeros outros livros que foram ilustrados por eles. É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui e um prazer nós debatermos a respeito da profissão ilustrador, tá certo? Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado. E juntamente com a gente, como em todos os programas, o amigo Pedro Paulo Fernandes, que está aqui através da internet, recebendo a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta, alguma dica que você queira passar para nós, que nós possamos retransmitir aqui aos nossos convidados, o Sami e o Bill. Bom, inicialmente eu gostaria de saber um pouco de vocês, né? Sei que vocês são penapolenses, que vocês são jovens com 26 anos de idade. Vocês residem atualmente em Penápolis também. Onde vocês estudaram? Que vocês possam contar um pouquinho, bem resumido, da vida de vocês. Fique à vontade aí, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês, né, ter tido essa oportunidade. Muito obrigado. E assim, nós nascemos aqui em Penápolis. Cursei na Casa da Amizade as primeiras séries. No quinto ano fui para o Ione, na escola Ione, e quando eu cheguei até na oitava série, eu prestei o vestibular para entrar no Cefam, que hoje em dia não existe mais, que é aquele centro específico de formação e aperfeiçoamento do magistério. Lá eu estudei 4 anos, me formei como professor e depois fui estudar desenho industrial em Birigui. Certo. E o Bill? Eu também acho que tive a mesma trajetória que o Sam também, a gente estuda junto, né? Começou também a Casa da Amizade também. Aí depois, coincidência, a gente foi fazer o magistério. Eu estava em uma sala diferente e prestei a prova, e ele também, em uma sala diferente, prestou a prova. E a gente também fez o Cefam junto, né? Aí depois do Cefam, vocês também... A gente começou a trabalhar junto também. Na época do Cefam, a gente já fazia algumas coisas para algumas professoras, até para alguns amigos nossos que tinha que fazer uma docência, fazer alguma aula assim, e a gente já fazia trabalho para alguns amigos e professores. E aí depois a gente foi prestar o vestibular de desenho industrial. Aí os dois passou e a gente cursou desenho industrial. Que bacana. E a faculdade tem muito a ver com o que vocês faziam no dia a dia, que você falou no Cefam, vocês faziam algum trabalho de ilustração, alguma coisa tem a ver com a faculdade ou é totalmente diferente? Olha, o magistério sempre foi uma parte bem lúdica também, assim, sempre trabalhando com criança no magistério, né? E a faculdade de desenho industrial era voltado para projeto do produto. Então era uma coisa mais mais séria, técnica, né? Mais séria, assim. Então não tinha tanto aquela parte lúdica. Mas a gente, quando tinha algum trabalho que poderia desenvolver alguma coisa para criança, a gente sempre estava fazendo. E a gente sempre fez, né, na faculdade, sempre trabalhamos juntos na faculdade, sempre fez trabalho juntos na faculdade. E aí a gente desenvolvia alguns trabalhos para criança também na faculdade. Mas era uma coisa mais séria, assim, mais técnica. Ô Sam e Bill, eu acho que muita gente em casa que está nos acompanhando neste momento deve se perguntar, ilustrador é uma profissão? Muita gente acha que porque pinta, pega uma história escrita e transforma em desenho, isso daí talvez seria um hobby, um passatempo. Explica pra gente, é uma profissão, paga-se imposto, é registrado em carteira, como que funciona então essa parte de ilustrador? É uma profissão ou não? Sim, a gente costuma às vezes falar em biografia de livro, que a gente, de formação, somos professores e designers, né? Mas de ilustrador de coração, porque, né, a gente foi para esse mundo da ilustração e não enxergava muito bem essa profissão como algo sustentável, né, que poderia render trabalho e sobreviver com a ilustração. E a gente começou a enxergar essa profissão melhor depois que veio os livros, né, depois da faculdade. E assim, é uma profissão muito prazerosa, muito. Quem consegue trabalhar com ilustração são pessoas que gostam mesmo do traço, do desenho, que sente mesmo a profissão de coração, né? Como que eu falei, de formação,
design e professores, mas de coração. Mas existe registro em carteira, trabalho, sim, tudo. sim. Eu sou ilustrador, sim, certo? Existe, Legal. mas aquilo que a gente estava falando antes com você, que tem esse direito, né, da ilustração, com um direito autoral e tudo mais, mas não é tão bem reconhecido, né? A valorização do trabalho do ilustrador, né, com o trabalho editorial. E como que começou, Sami, esse amor, essa paixão por ser ilustrador? De onde que veio isso daí? Algum membro da família de vocês também são ilustradores? Algum conhecido de vocês? Ou isso realmente surgiu desde criança? Vocês gostavam de pintar, de desenhar e foi desenvolvendo? Como que surgiu isso dentro de vocês? Isso, na verdade, começou desde a infância, né? Desde o parquinho. A gente gostava de trabalhar com essa coisa artística, aquelas atividades mais dinâmicas e lúdicas, a gente sempre gostou. E, coincidentemente, nós fomos estudando junto e percebendo que um tinha o mesmo interesse do outro, que era a ilustração. Embora usássemos técnicas diferentes e tínhamos visões diferentes, mas era dentro do mesmo segmento que era artístico. A gente foi se encontrando ao longo dos anos na escola e foi percebendo que a gente podia trabalhar junto, que desse gosto que tanto um quanto o outro tinha pelo desenho, podia desenvolver alguma coisa interessante. Pode dizer que seu pai, Sami, que é o Ademir, né, a pessoa, inclusive deixar um abraço aqui para o Ademir, para a Dirce, sua mãe também, para as irmãs, para a família inteira, seu pai é pintor, né? E, de certa forma também tem que ter uma habilidade, né, artística, não deixa de ser. E será que ele foi a sua inspiração ou você não percebe como sendo o seu inspirador? Ou isso surgiu mesmo desde a infância sua? Assim? Ele, de certa forma, teve uma participação. Afinal, eu trabalhei com ele antes de ser ilustrador. E então fez parte, a pintura, a coisa das cores, da tinta, fez parte, sim. Teve uma influência. Certo. Bom, como eu sempre disse, né, como eu sempre falo em todos os programas e disse no nosso começo, você de casa que está nos acompanhando e quiser mandar as dicas, sugestões aqui para o programa Café com Prosa, onde estamos recebendo com muita honra o Samuel e o Bill, né, pode estar mandando aqui através da internet, pelo Facebook Café Prosa, @hotmail.com, né, e o nosso amigo Pedro Paulo está aqui para trazer para a gente os questionamentos. Bom, Pedro, tem alguma colocação feita pelos internautas? Desde já agradecer a participação da Silvana Pesqueira até o momento, e eu gostaria de perguntar para vocês são trabalhadores autônomos, né? Existe uma jornada de trabalho, por trabalho fechado, vocês têm um contrato com uma editora só, são vários, como funciona o trabalho de vocês mesmo? A demanda, né? Isso, olha, atualmente nós fazemos trabalhos para 10 editoras diferentes, e é o que é chamado de freelancer, né? Nós não somos ilustradores de nenhuma específica, né? Nós prestamos trabalho para várias. E o contrato é por trabalho, exatamente por livro. O contrato funciona dessa forma. Então, quando ele nos contata, ele dá algumas especificações, que ele passa de quem é o texto, ele passa o formato do livro e a quantidade de páginas e a data que ele espera que esse livro esteja pronto, se essa data cabe no nosso calendário. Nós trabalhamos em casa mesmo, e a jornada de trabalho somos nós quem a desenvolvemos. A partir do momento que ele passa o prazo, é a gente que desenvolve. Esse é o chamado briefing, né? O pré-acordo. Nesse briefing, briefing, e nesse pré-acordo que existe, vocês podem fazer as adaptações de vocês? Porque cada artista tem o seu estilo, a sua forma de trabalho. Sim, a gente, quando passa esse briefing pra gente, a gente faz nosso tempo, né? Nossa jornada, assim. E às vezes é bem livre para uma pesquisa maior com o trabalho, com o texto, para você buscar mesmo uma inspiração para aquele trabalho. Esse mesmo, o último que a gente lançou, o pão.com.manteiga, e a gente era juvenil, então a gente queria levar para ele e falava que estava ocorrendo numa grande cidade, né? A história acontecia assim, e a gente queria mostrar algumas imagens de cidade fora, aí a gente pegou umas imagens de fotos que a gente tirou, né, em viagens, para colocar no trabalho, assim. Então é bem interessante a questão assim da jornada, que eu não sei se às vezes eu tenho uma jornada, ou se a gente tem uma jornada para trabalho.
é que a gente vive ilustração, né? Vive com o trabalho. Então, às vezes eu posso estar viajando, Na verdade, vocês gostam tanto do que fazem que vocês estão brincando, entre aspas, de trabalhar, sim, não é verdade? Sim. Então, não sei se tem essa jornada assim, ai, Sam, tem 5 horas para cumprir. Fábio, não tem muito disso. É questão muito de inspiração. Tem dias e semanas que a gente não faz um desenho, porque não tem, sabe? Não tá com vontade, o que você vai fazer não vai ficar legal. Então, não sei se tem essa jornada tão... Mas a gente consegue adaptar, assim, de repente ele estipula uma data, tem como a gente negociar. Sim. Porque de repente nós estamos até com outro trabalho, tem como a gente conversar. No quesito ilustração, vocês dão um toque de vocês, vamos dizer assim. A ideia é sobre uma história de um garoto que morou em uma favela. Vocês podem dar um toque, mudar. A ideia é que ele passa só o rascunho, são vocês que determinam a ilustração. Olha, ele vai passar um texto pra gente. Agora assim, morar em favela, pode morar em cidade? Não, a gente tem que seguir de acordo com o texto, de acordo com a história. Falava o personagem... Mas a coloração, o que você vai colocar na favela, alguma coisa do tipo, isso é criação de vocês, né? Se o texto não está falando assim, a favela era vermelha, a favela toda era vermelha, tem que ser vermelha. Entendi. Então, tem características que tem que ter contínuo na ilustração também. Isso depende do perfil da editora. Algumas pedem que tenha mais ou menos, que a gente siga uma linha de raciocínio. Eu gostaria que tivesse nesses tons, que abordasse mais esse tema, ou que os personagens fossem mais ou menos nesse formato, enquanto outros deixam a gente mais livre, assim, a nossa interpretação do texto. E tem algum ilustrador, aproveitando esse debate, tem algum ilustrador que seja inspiração para vocês, que sejam ídolos de vocês? Nossa, tem vários. Tem como citar alguns aí? Como é que as pessoas de casa que estão nos acompanhando conheçam, né? Vários, teve um que eu até conheci agora em Porto Alegre, em novembro. Como que chama? Chama André Neves. Nossa, eu acho uma pessoa... Nós dois eu admiro. Ele também. Eu até peguei, o Sam não pôde ir, eu peguei um autógrafo pro Sam lá. Aí o Sam, nossa, ficou super feliz. Aí vocês se apresentaram, você se apresentou, disse que também ilustrador, ele deu dicas. Foi engraçado que quando ele falou, eu fui me apresentar lá, ele já me conhecia também, no trabalho. Nossa, que elogiado, muito feliz. E uma pessoa muito gente boa mesmo. A irmã dele também é ilustradora, que se chama Elma. Eu também estava lá, também conheci. conheci. Inspirações. Sua irmã já está há bastante tempo na área. A irmã do André também é também ilustradora, que estava lá no dia do lançamento. Também é muito conhecida no Brasil. Hein? Também faz os trabalhos lindíssimos, os dois fazem trabalho, não no Brasil, fora também. Bastante reconhecimento. Nós aqui de casa podemos acompanhar, né, passando aqui na tela, então, alguns dos trabalhos realizados aí pelo Sam e pelo Bill. E em um momento mais oportuno a gente vai tratar especificamente todos esses trabalhos, né? Tanto do livro Ônibus como como acessar o trabalho de vocês na internet, né? Isso vai ser adiante mais do programa. No momento nós estamos assim, querendo saber um pouco de vocês mesmo, para a gente entrar especificamente nos trabalhos. Bom, levando em consideração assim, esse tipo de trabalho que você falou do André, que já está fazendo trabalho fora do Brasil e tal, tem alguma característica específica? Por exemplo, na pintura, esse cenário quem fez pra gente foi o Pombal Tatuador. E quem olha fala, é um grafite, né? O que foi feito aqui. Na ilustração, tem alguma técnica específica quanto a isso? Ou não existe nenhum nome para as técnicas que vocês utilizam? É que a gente usa uma técnica mista, que vai de colagem, vai de pintura a lápis, aquarela, então tinta a óleo. Tem livros que a gente compra, tem em casa, que a gente já sabe assim, olha, eu fiz aqui com aquarela, olha, isso aqui tem uma cola. Consegue identificar, né? Mas eu costumo dizer que a nossa técnica é mista, então vai de colagem, pintura, rabisco. Teve uma vez até que a gente pintou com terra, né? A gente fez com uma colinha lá, colocou terra, misturou e fez um tronco de uma árvore. Então, ela é bem mista, totalmente mista. Pô, bacana. E esse último trabalho que a gente misturou foto também, então... Que é o arte.com.manteiga, que é uma arte mais digital. Então, é uma técnica mista, que depende do trabalho que ele pedir, assim, a gente pode estar colocando. O ilustrador seria equiparado a um artista plástico ou não? Ai, pergunta boa essa. Eu acredito que não, porque o artista plástico ele pinta mais o que ele sente de fato, é o sentimento dele. O nosso seria um desenho mais comercial, porque não necessariamente a gente desenha o que a gente gostaria. É o que chega até você. Isso, né? É o meio termo, não é um publicitário, mas também não é um artista plástico, né? Assim, é um que faz de acordo com um trabalho, né? O texto.
Mas tem que ter uma dosagem, assim, tem que ter o bom senso, questão da página, de enquadramento, digitalizando uma imagem, sabe? Tem que ter... Nem sempre a gente desenha o que a gente gostaria. Uhum. Então, de repente, o artista plástico tem essa coisa de se expressar, né? E nós, enquanto ilustradores, ficamos um pouco mais limitados. Porque a gente precisa seguir uma linha de raciocínio para um público específico. Tem uma expressão, né? Mas é mais podado um pouco. Em cima do que o Pedro colocou, quero também fazer uma outra pergunta. É só livros que vocês ilustram? Já vimos aí pela TV que é o ônibus e tal, mas onde que vocês têm mais habilidade? Ou para vocês pouco importa se é livro, se é ônibus, se é parede, o dom realmente de vocês é para qualquer tipo de piso, vamos dizer assim. Olha, a gente sempre fala que a gente ama o que faz, a gente gosta de pintar, de desenhar. Então, independente... Onde foi que o lugar mais exótico e diferente que vocês já pintaram, ilustraram? Vocês tiveram algum convite assim para ilustrar? Acho que é difícil, vou falar a palavra difícil. Foi a parte do ônibus, né? O livro-ônibus com tinta esmalte, ela é difícil de trabalhar. Certo. Então ela é mais difícil. Para você representar um traço, um desenho, ela é mais difícil. Mas... Então seria o livro-ônibus. O livro-ônibus, acho que é difícil, é trabalhoso. Certo. Bom, Pedro Paulo, mais alguma outra colocação aí dos internautas que queira passar aqui para os nossos artistas, o Sam e o Bill? É um questionamento meu. O ilustrador, ele é uma pessoa que ele dá voz ao livro, né? Da imagem, vamos dizer assim. Então, acho que a maior diferença entre o artista plástico é que talvez vocês tenham o dever de conseguir demonstrar o que o autor está passando. Sim. O contato de vocês com o autor, ele passa para vocês a emoção que ele quer que seja passada através do livro, ou vamos dizer assim, é a critério de vocês ouvir o livro, ler o livro e passar adiante? Olha, dos livros que nós já fizemos, poucos autores tiveram contatos sobre isso. Normalmente é a editora que entra em contato com a gente, não o autor, e eles que têm essa coisa de dizer o que eles gostariam que fosse feito ou não. Em alguns casos, quando nós já conhecemos bem os autores, aí a gente troca alguns e-mails, alguma informação. Porque quando ele escreve a história, normalmente ele já imagina alguma coisa, o formato, esse tipo de coisa. Então, alguns deles nós trocamos informações, outros não, fica a nosso critério. Certo. Bill, você falou de dificuldade com a tinta no livro-ônibus, né? E tem alguma imagem que seja difícil de ser executada? Tipo, imagino que uma sombra não seja tão fácil, ou não? Tem alguma parte de uma pintura que seja difícil de ser executada, de ser realizada, de ser pintada? Algum objeto, alguma imagem, alguma situação que você fala, poxa, isso aqui é trabalhoso, é muito difícil de fazer. A gente faz, mas é muito difícil de desenhar. Tem alguma, sabe? Olha, a gente representa aquilo que sente, né? Que você acha melhor. Eu digo, às vezes fazer sombra é fácil, difícil. Às vezes o peixe voando, dando a sensação de que vai cair na lagoa. É isso que eu quero falar, assim, os efeitos, Mas então, Kaique, nesse sentido que eu queria falar, porque tem artistas que a gente admira que faz uma sombra de uma tal forma, tem outro que faz de outra. Então, não tem aquela questão de qual que é mais difícil, qual que é fácil. Você tem que representar da forma que você acha, que você deve, sabe? Certo. Então, tem um sol que a pessoa desenha amarelo, tem um outro que desenha verde. Não quer dizer que o outro está errado, ou que está feio, ou que está bonito. Cada um vai gostar de uma outra forma. Então, acho que tem espaço para todo mundo desenhar de qualquer forma, de qualquer maneira, de representar a sombra, de representar um reflexo. Acho, não sei se isso a gente encararia como difícil, acho que trabalhoso. a diferença talvez está em que, para algumas áreas, é importante você ter um tipo de traço, né? Que nem estávamos conversando anteriormente, que você citou do quadrinhos. É preciso um tipo de traço, um traço específico, né? De repente o traço que nós fazemos não se encaixaria em quadrinhos, então talvez a diferença única seja essa mesmo, E tipo de traço. E quantas obras já foram feitas por vocês? Quantos livros vocês já ilustraram? É legal contar para as pessoas que estão em casa, para ver que vocês realmente já estão na área há bastante tempo, já tem uma fama no meio do mundo de ilustradores, né? Quantos livros vocês já fizeram? Quantos trabalhos? Olha, o nosso primeiro livro foi lançado em 2007. Acho que uns 5 anos pra cá, né? E a gente fez 32 trabalhos. 32 trabalhos? Uhum. E isso envolve o estado de São Paulo, outros estados? Sim, já fora sim. do Brasil já chegou alguma coisa? Fora do Brasil ainda não, né? Mas no Brasil inteiro vocês estão desenhando já. Sim. Pô, que bacana. Parabéns, viu? Muito legal.
a gente fez um título pela La Rose Jun, que ele é um título em inglês. Ele trabalha com a linguagem inglesa, né? Smiley? Smiley. Aí, ó, tá vendo? Legal, pô. Tem que comprar o livro. Muito bacana. Deixa eu te falar outra coisa. E a questão desses relevos, assim, vocês não realizam. Quem realiza é a editora na hora de confeccionar. Sim, isso é a parte os efeitos e tal, né? Aqui a gente pode perceber que o livro é de relevo, né? Tem trabalhos que a gente digitalizou e diagramou, né? Colocou o texto também, mandou para eles trabalho já meio fechado. E tem outros não, que a gente só manda a ilustração e lá eles colocam texto, colocam uma página. Uma curiosidade, desses trabalhos todos realizados, você disse 32, teve algum focado no público com pessoas com deficiência física? Que vocês tiveram que fazer um alto relevo, vocês mesmos executaram isso? Ou vocês não sabem se foi traduzido para quem tem problema visual, por exemplo? Não, ainda não. Algum livro que foi digitalizado, teve? Voltado para o público que tem pessoas com deficiência física? Não. Auditiva, visual? Ainda não, infelizmente. Infelizmente, eu quero muito fazer uma assim, não só de... Porque tá muito assim, em evidência, né? Essas situações, esses direitos que a população tem, hoje estão sendo muito bem obedecidos, né? Sim. E é legal se especializar nesse caminho. O interessante é que cada livro tem uma história, segue uma linha, então a gente sempre aprende com cada livro. Como o Bill citou no começo, cada história a gente automaticamente pesquisa, a gente vai atrás, de repente é um assunto que a gente nem sabe tanto, então é bacana que a gente também aprende. E nessa pesquisa a gente procura desenvolver técnicas novas, procura de fato mergulhar na história e viver aquela história, aquele livro. Bacana. Vou deixar com o Pedro Paulo, mais alguma colocação, Pedro? Só uma pergunta. Como foi a situação? Pai, mãe, eu quero ser ilustrador. Como é que aconteceu isso? Mas acho que não sei se teve muito disso. Eu acho que os pais sempre souberam. O que o Pedro às vezes estava querendo dizer é que assim, se você chegar pro pai, o pai vai falar, vai ser tal coisa, você dá mais dinheiro e tal. Não vê tanta satisfação pessoal do jovem, né? Meio que direciona o caminho da carreira do filho. Olha, nessa parte eu sou muito feliz pelos pais que eu tenho. Amo pai e mãe. Acho que isso também porque nossa família nunca ficou assim. Liberdade total para escolher a fazer profissão. uma coisa para ganhar dinheiro. Puta, mãe, nunca. Vai fazer o que vocês querem ser felizes. Nunca. Ela foi sempre de boa, minha mãe e meu pai. São eu sempre pessoas soube incríveis. que eu gostaria de trabalhar com ilustração, mas não sabia que existia de fato uma profissão, que existia um lugar que contratava pessoa para desenhar, embora visse uma profissão de desenhos por aí, não sabia que era uma profissão. Mas isso sempre foi muito claro para mim, enquanto alguns adolescentes têm dúvida em que faculdade cursar, o que fazer, pelo menos acho que pra gente isso foi muito claro sempre. A gente queria fazer desenho, sempre. Bacana. Bom, o papo tá muito bacana e peço que vocês de casa continuem junto com a gente aqui no programa Café com Prosa de hoje. E no próximo bloco voltaremos com os trabalhos dos meninos, tanto do Sam quanto do Bill, né? Vamos mostrar aqui alguns livros que eles trouxeram, podemos mostrar também o que já foi colocado aqui na tela, né? Do canal 23, o blog dos meninos, para que vocês possam conhecer realmente essa habilidade, esse talento dos dois, tanto do Sam quanto do Bill. Continue com a gente que já nós voltaremos com o programa Café com Prosa. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidro Arte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549.
Voltamos aqui no programa Café com Prosa, transmitido pelo canal 23 TV Star News. Neste momento, eu quero aproveitar e deixar um abraço lá para o pessoal do CAICAN, a nossa associação nipo brasileira, né, que vai realizar agora no dia 6 de maio a peixada. Uma peixada que vai ajudar o pessoal do CAICAN. Então nós convidamos a todos vocês que estão aqui aí em casa para poder participar dessa peixada, colaborar então com o pessoal do CAICAN. O convite individual custa R$40 e o prato aqui é bastante diversificado. Tem salmão, vai ter moqueca, vai ter arroz branco, vai ter arroz japonês. Então prestigiem realmente essa peixada que vale muito a pena. Voltando aqui ao assunto do programa de hoje, que é ilustração, né? Nós estamos aqui com os meninos, o Samuel e o Bill, são dois grandes ilustradores da nossa cidade, que estão fazendo diversos trabalhos no estado de São Paulo e no Brasil todo. E para começar a discutir sobre esses trabalhos, nós trouxemos aqui um livro, que é o Smiley, né? É isso, Bill? Certo? Então fala um pouquinho pra gente como que foi o trabalho realizado desse livro aqui, Sam e Bill, e para vocês que estão em casa, vocês podem estar dando uma olhada aqui, que já estamos mostrando aqui o livro Smiley. Fala pra gente esse como é que foi esse trabalho, vamos estar dando uma folhada aqui pro pessoal ver. Ele é da editora La Rose Júnior, uma editora de São Paulo, e a gente tem a graça de trabalhar com um editor fantástico, que é o Sérgio Alves, que ele deixa a gente totalmente livre, assim, ele entrega o texto na nossa mão e pede pra gente entregar tal dia. E a gente fica muito feliz com isso e deixa a gente totalmente livre para criar, para imaginar e viajar dentro do texto. Esse texto é da Thelma Guimarães. E o que se trata? Ele fala de muita coisa em inglês, né? Porque o foco dele é trabalhando o inglês. Então, às vezes, tem algumas frases em inglês e a tradução? Não necessariamente embaixo, não tem embaixo. Tipo, tem a frase em inglês e uma continuação de um texto em português. A tradução vai vir só no final. Então, ele é também uma parte de uma coleção que a gente estava participando, que falava assim, que era temas de número, tema de animais, e aí esse que veio em inglês. Então não é praticamente uma coleçãozinha assim da editora. Bacana. Aí temos aqui também o livro O Cachorro Babucho, né? Escrito pelo Luiz Raul Machado, né? E a ilustração dos nossos amigos aqui penapolenses. E aí a gente também vai mostrar aqui para vocês poderem conhecer um pouco a forma que os meninos ilustram, né? Como que é o trabalho deles. O Luiz Raul Machado é um escritor bastante reconhecido também no meio da literatura infantil. Tem trabalhos muito bacanas. E esse texto trabalha, é da editora Globo, esse texto trabalha a vida de um cachorro que meio que de rua, não sabe se ele é de rua ou de casa, assim, sabe? E as situações que ele vive. E trabalha a fonética, né, do CH e o X, e é bem bacana para quando a criança está aprendendo, né, essa fonética, como a escrita, né, como que é algumas palavras em CH e outras em X. Ô Sam, e os livros que vocês já desenvolveram, esses 32, né, que vocês já disseram, algum chegou a ter premiação, algum concurso, vocês foram citados por alguém muito especial no mundo de ilustração, né? Ou algum livro passou já de uma edição para outra? Qual o livro que foi mais divulgado, mais vendido? Olha, nós temos um livro chamado É uma Janela, uma Banguela, que é o texto do Jonas Ribeiro, é da editora Elementar. Ele já está na 4ª edição. Acho que dos 32 que nós fizemos, esse em especial é o mais publicado até o momento. Cada edição equivale a quantos livros, você sabe? Mais ou menos? A primeira edição saía 3.000 exemplares, né? Poxa. Então mais ou menos 15, 20 mil livros. Esse texto é uma janela, uma banguela, e tem uma temática de educação higiênica, né? Então, aquela fase da criança que cai o dentinho e o que a gente chama de janelinha, né? Olha, você tem uma janelinha. Então trabalha exatamente. Então é um tema bacana, assim. A maioria dos textos infantis, né, tem uma temática didática, né? Nem sempre, mas a maioria tem uma temática assim, didática. Certo. Bom, continuando aqui então, para nós conhecermos mais um pouco do trabalho desenvolvido pelo Sam e pelo Bill, tem agora o livro Quer Conhecer Meus Livros, do Iris Borges, é isso? Isso. Quer falar um pouco, Sam, sobre esse livro? Sim, a Iris Borges é de Brasília, a editora Franco é de Minas. E é um texto muito interessante, ele trata da história de uma garotinha que ela gosta muito de livros, e ela tem livros por toda parte da casa.
Por isso que o título diz Quero Conhecer Meus Livros, porque ela mostra que em todos os cômodos da casa dela, ela possui livros. Então, quando ela está no banheiro, ela aproveita para fazer uma leitura. Enquanto a mãe cozinha, ela usa o livro de receitas. Quando ela vai para o quarto, ela lê. Ela gosta de que o pai conte histórias para dormir. Então, é bem interessante porque ela mostra que a casa dela é repleta de livros e convida os leitores a conhecer a casa dela, para que assim, de repente, até a própria casa do leitor tenha tantos livros quanto a dela. Ô Sam, Bill, vocês já pensaram alguma vez, além de ilustrar, também escrever algum livro? Ou por acaso já lançaram algum livro onde vocês foram os ilustradores e também os autores? A gente não tenha publicado ainda nenhum, mas a gente já criou várias histórias assim, de textos nossos, mas ainda não foi publicado. Mas no futuro, vocês pensam partir por esse caminho de além de ser ilustrador, também um autor? Sim. A gente pensa assim, mas é aquela situação, a gente quer que seja realmente adequado para o momento, né? Perfeito. A gente tem feito algumas coisas, sim. Está guardado para vocês para um dia lançar. No momento certo. Trabalhando em cima, porque bacana. A gente somos bastante exigentes com nós mesmos. Legal. E acho que todo mundo tem que ser assim, dar o melhor de si para qualquer coisa, não seja ilustração, seja qualquer profissão, acho que tem que se dar o melhor e entregar. Bacana. Depois, fazer mais uma pergunta, passar para você, Pedro. Antes eu quero saber o seguinte, questão dos direitos autorais. Como que funciona no Brasil? Esses trabalhos todos maravilhosos que vocês fizeram, que nós mostramos um pouco para o pessoal que está em casa, vocês têm direito autoral sobre os trabalhos realizados ou não? Ou por a ilustração fazer parte do livro, quem leva o direito autoral é só o autor? Olha, a maior parte é o autor, sim. E tem trabalhos que a gente tem sim algum direito autoral, sim, mas como eu tinha te falado, o ilustrador fica em segundo plano mesmo, né? É uma pena, né? Que é um trabalho tão rico, né? Tão trabalhoso, que é a pele mesmo do livro, né? Podemos dizer assim que é pouco valorizado. Na verdade, a ilustração é o que dá alegria, né? O que faz entusiasma as crianças a lerem, né? Porque é mais ilustração infantil. Exatamente. Mas nós temos os direitos das ilustrações, né? Na verdade, existem dois segmentos. O primeiro seria vender as ilustrações para a editora. Aí, nesse processo de venda, eles podem usar quantas e como ele quiser, quantas vezes ele quiser e da maneira que ele quiser. Mas vocês, ao assinar o contrato, vocês estão cientes dessa situação. Sim. Então, nesse caso... Ou pode assinar o contrato dizendo o seguinte, cada livro publicado eu quero uma porcentagem X. Sim, Porque nesse primeiro exemplo, a editora tem total direito sobre as ilustrações, porque ele comprou da gente. Num segundo caso, nós temos um direito, que seria a ilustração para este trabalho. Se de repente ele quiser usar para algum outro tipo de mídia, não. Aí é renegociado. Por isso que todos os nossos trabalhos têm contrato assinado, é tudo legal. É bom para valorizar e cada vez mais estimular, né, outros ilustradores. Sim, todos os nossos trabalhos, nós seguimos a segunda linha de raciocínio que eu disse, que é nós vendemos o trabalho, porém nós temos os direitos. Então sempre que eles querem usar novamente, quer republicado, ou alguma coisa assim, perfeito. É renegociado. Ah, legal, que bom. Bom, Pedro Paulo, mais alguma colocação feita aqui pelos nossos internautas? Agradecer a presença aqui no Facebook também da nossa amiga Kika Rodrigues. No momento, eu gostaria de ter uma dúvida, vamos dizer assim, num mundo que hoje 90% é internet, velocidade, pressa, surgiu os iPads, os tablets, com os e-books, que são os livros online, né? As ilustrações que vocês fazem para os livros, eles também são aplicados para esses e-books para que sejam distribuídos. E de que forma vocês podem, essa mídia diferente da do livro, vocês têm que digitalizar, como funciona? Isso, na verdade, a maioria dos trabalhos nós entregamos os originais para a editora, que eles possuem um pessoal especializado em diagramação e publicação. Em alguns casos, nós que fazemos esse trabalho, nós já entregamos o trabalho digitalizado para a editora. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, eles já ficam com essas imagens digitalizadas. Então, no contrato, eles já especificam que eles vão usar nesse tipo de mídia, se nós concordamos ou não. Então, é eles que colocam na mídia. Essa parte aí a gente não mexe. A gente só está ciente de que eles trabalham dessa forma. Bacana. Bom, mais alguma outra colocação, Pedro, feita pelos internautas?
parece que a nossa amiga Silvana tinha feito alguma colocação. Agradecer inclusive a Silvana, ela é da diretoria de ensino aqui de Penápolis. A Silvana Pesqueira, ela tem uma ideia para ser trabalhada educacionalmente, ela gostaria do contato de vocês. Então acho que é importante vocês frisarem. Até uma pergunta também, se vocês já trabalharam com o pessoal daqui de Penápolis, ilustrando livros para eles ou coisa do gênero? Olha, atualmente nós estamos fazendo um projeto sim, que é para a Rede CAAS. Nós estamos desenvolvendo junto com eles uma apostila, uma cartilha a respeito dos primeiros anos de vida do bebê, do 0 aos 6 anos, que são os primeiros cuidados. Nós estamos desenvolvendo. O responsável é o Alexandre Gil, é isso? Isso, e a Inês Pedro. Exatamente. Quero também deixar um abraço aqui para o Alexandre, para a Inês, né? Pelo trabalho importantíssimo que estão realizando, inclusive, nessa Rede CAAS aí. E o trabalho conclui quando, sabe? Está previsto para junho, para que fique concluído e que já seja publicado. O contato de vocês, como pode ser feito? Não só a Silvana, mas algum amigo nosso está em casa, quer contratar vocês, como que faz? Então, para contatar, tem o blog da gente, né? E no finalzinho lá tem os nossos contatos de e-mail. E a pessoa puder falar, fazendo favor também? O blog é SamiBio, tudo junto, Bio 2L, Sami com I, e tudo junto, Sami e Bio, blog .com. Não, você errou. Não, blogspot. Não, então deve ser samiebil.blogspot.com. Não tem arrobas? Não tem. O blogspot não tem. Então é samiebil.blogspot.com. E isso, você está no blog. Isso, o endereço está lá do e-mail, está no blog. Telefone. Mas eu acho que tipo, se digitar SamiBio no Google também vai aparecer lá. Aí tem também o telefone, tem tudo lá. Tem. Bacana. Vocês focam muito a questão da literatura infantil, não é isso? Sim. E já fizeram algum trabalho também para um público mais velho, vamos chamar assim, que é o último, inclusive, né, que é o pão.com.manteiga. Uhum. Por que essa mudança? Vocês querem alcançar um público mais velho ou vocês vão... só foi um trabalho esporádico, mas a preferência de vocês é realmente infantil? Eu acho assim, sempre a gente foi chegado como infantil, né? Por causa das cores, a gente gosta de uma coisa de cor, de trabalhar as formas mais viajadas, assim. E com o juvenil, né, uma coisa mais assim, mais séria, digamos, podemos dizer, foi um desafio mesmo, que pediram pra gente. Então tá, vamos tentar. Acho que tem que ser assim. Que é o pão.com.manteiga. Vamos mostrar aqui para as pessoas de casa poderem conhecer o pão.com.manteiga. E também agradecer, parabenizar a Livraria Sofia, né, que abriu as portas da livraria para poder recepcioná-los, juntamente com o autor do livro, né, que é o Jonas Ribeiro. Estive presente, inclusive, no dia do lançamento, fiquei bastante feliz por vocês. Então, e agradecer aqui a nossa amiga da Livraria Sofia. Pode falar um pouquinho sobre o livro? Então, foi meio juvenil, né? Então, eram umas ilustrações não tão sérias, assim, mas preto e brancas, né? Aqui, ó, para o pessoal poder ver, pode falar. Foi um desafio porque fugiu da proposta que vínhamos desenvolvendo até então. Enquanto os outros, além de infantis, eram coloridos, esse teve a proposta do público juvenil e as ilustrações serem preto e branco. Também foi um desafio porque ele é a terceira edição. As duas anteriores foram feitas por uma ilustradora. Então ele quis, de repente, quebrar aquela coisa que a ilustradora estava fazendo para dar uma nova cara para o livro. E ele achou que as nossas ilustrações... Para passar um sentimento, uma mensagem, um livro, a cor facilita ou dificulta? Por exemplo, com relação a esse preto e branco aqui que vocês fizeram, né? Vocês acham que a cor passa uma mensagem melhor ou não? Enquanto profissionais da área. Que cor é em qualquer lugar, né? Ela sempre vai passar sentimento, sempre vai passar algum sentimento, alguma coisa, vai passar assim. E o preto e branco... é desafio, pra gente foi nosso desafio, né? Meu Deus, sempre trabalhando com muita cor, muita tonalidade e CPB, uau! Legal. Bom, e os próximos trabalhos que vocês vão fazer, já tem algum engatilhado que possa contar ou não? Já tem algum outro convite de alguma editora? Tem sim. A gente, o legal é que a gente recebeu uma proposta de um trabalho que é um texto de uma criança de 7 anos. Assim, uau, que responsabilidade. 7 anos? 7 anos. A pessoa escreveu e é de Penápolis? Não, é de fora. Ele é inclusive bilíngue, a criança é bilíngue. Poxa. E ele teve um sonho. Ele imaginou que no quarto dele era como se fosse um aquário, e como se fosse um fundo do mar também,
aquela coisa de peixes, polvos, animais. Então para a gente vai ser um desafio muito grande ilustrar, porque ele imaginou isso. Então de repente entrar nesse universo que ele idealizou vai ser um desafio bem E tem interessante. que entrar mesmo no que a criancinha, né? Que a criança idealizou. Quando a gente trabalha com um adulto é mais fácil convencer ou trabalhar mesmo assim, dialogar. E com a criança não, é aquilo que ela imaginou, é o texto dela. Então, De onde que é essa criança? Precoce, né? Ela acho que é de São Paulo, né? A gente Ela entrou morou fora do Brasil um tempo, em um país, e agora e ela está no Brasil, está em São ele Paulo. mandava pra gente o texto mesmo em inglês, só todo em inglês, então ela escreveu todo em inglês o texto. E aí, então tem que entrar nesse universo que ela fez esse texto. Eu achei fantástico, acho que vai ser um dos melhores trabalhos nossos, assim, porque Poxa, uma criança de 7 anos fazer E ela escreveu o texto em inglês, o texto está em inglês, ainda não foi traduzido. Certo. E questão de tempo, né? Eu acredito que o pessoal de casa, eu também tenho essa curiosidade, que vocês falaram que chega com a história e fala assim, ó, tantos dias para vocês idealizarem o livro. Vocês levam tempo, por exemplo, um livro igual esse aqui, ó, pão.com.manteiga, para ser ilustrado, levou quanto tempo? São quantas páginas? Vamos ver aqui, ó, quantas páginas são? São 95 páginas. Quanto tempo leva para ilustrar um livro de 95 páginas, só para as pessoas de casa saberem a dificuldade que deve ser para fazer esse tipo de trabalho? Ó, primeiro, tem um tempo editorial, que é o que a editora passa pra gente. Olha, vocês têm tanto tempo para confeccionar, né, o trabalho. E segundo, tem um tempo do artista, né, do ilustrador, da criação, que não é o mesmo tempo editorial, que isso atrapalha bastante, que tipo, você tem que fazer para entrega, né, para o trabalho. E isso é ruim. Mas cada trabalho a gente gostaria que tivesse, sei lá, seus 3 meses. Mas para pesquisa de personagem, de como você vai fazer aquela arte para aquele trabalho, se não está sendo tão diferente do trabalho anterior, sabe? Tem que ter uma pesquisa bem extensa. Mas chutando baixo, assim, né? Quanto que talvez a gente leva, é muito relativo, Kaique, muito relativo mesmo. Normalmente dura entre 3 e 4 semanas. Os primeiros eles até davam um tempo maior para a gente desenvolver. Atualmente o tempo está curto, porque foi o que o Bill disse, existe o tempo editorial. Então eles precisam do material para tal dia, para passar para a gráfica, para estar pronto em tal dia, para que eles lancem num terceiro momento. Mas como que vocês trabalham internamente dentro de vocês para poder surgir essas inspirações para poder fazer? Como você falou, se der um tempo lá, 3, 4 meses, provavelmente um dia você vai acordar inspiradíssimo. Fala, puxa vida, hoje eu tive uma ideia fantástica, né? Mas com o tempo reduzido, vocês têm que trabalhar internamente essa inspiração. E de onde que vocês tiram força ou vocês tiram criatividade para poder ter essa inspiração? Vocês gostam de pintar onde? Deitado na cama, embaixo da árvore, embaixo da ponte, embaixo de uma escada? Como que vocês gostam de pintar? Olha, nossos trabalhos são feitos na minha casa, né? Tem um espaço lá, a gente faz os trabalhos lá. E a inspiração que a gente tira, às vezes, tem dia que não flui nada mesmo, a gente, melhor você escutar o que você deseja, uma música, ver um trabalho, ler um livro qualquer, e procurar outra coisa, desfocar do trabalho que você estava realizando ali, porque senão você vai fazer coisa que não é legal. Então você sai e desfoca. Mas a inspiração tem que surgir. Às vezes é ruim, Kaique, trabalhar assim... Sob pressão, é ruim. A gente estava realizando um trabalho anterior, assim, e no local não estava tão legal, estava com barulho e tal, não estava fluindo. Aí eu assim, pode levar para outro lugar fazer isso? Não, pode, a gente faz uma coisa lá e leva para vocês. Então a gente foi e depois o trabalho começou a fluir. Então o ambiente onde você está, o que você está ouvindo pra gente, né, que a gente escuta bastante música, para fazer os trabalhos todos a gente escuta muita música. Então às vezes uma frase de uma música interessante. São verdadeiras inspiração. A internet mesmo, né, que a gente pesquisa bastante de outros ilustradores, outros trabalhos de outras editoras, pesquisa bastante mesmo para fazer. Ou às vezes até conversa dos nossos amigos, quando nós nos encontramos nos finais de semana. Vocês dividem isso com os amigos? Falam, tem que fazer uma ilustração de um livro com essa história aqui, mas o que vocês acham? Vocês perguntam a opinião das pessoas? Sim, às vezes quando a gente está fazendo lá em casa mesmo, chega algum amigo, assim, a gente sempre mostra a arte que a gente está fazendo, assim, olha como que se...
enxerga, Eles como você tá acabam vendo. lembrando e dando uma outra visão que até então a gente não tinha Nossa, visto. muito. É bastante complexo, muito, né? muito, muito. O pessoal às vezes pode achar assim, pô, legal, pintar aqui é muito simples, mas não é. Vocês estão vendo aí de casa que a complexidade existe e é muito grande. E eu gosto muito da interferência de algum amigo, de algum pai ou mãe que chega. Ah, não fica chateado? Chegar e falar assim, não gostei dessa working não, hein? Aí que tá, eu acho que né, com esses 5 anos que a gente veio trabalhando com isso, a gente meio que acostumou a receber crítica, assim, então, tranquilo. E como você disse, de amigos, de familiares, é sempre construtivo, né? Sempre Com o bem. certeza, querem sempre o bem. Ou até mesmo quando você não conhece a pessoa também, é construtiva, porque ela não conhece o trabalho e está enxergando só aquilo. Então aí você fica na mente, nossa, ela está enxergando só aquilo, será que eu sou só isso mesmo? Então acho que a gente tem que tirar proveito bom de coisas ruins, ou talvez nem seja ruim, sabe? Então A tem gente que aprende tirar a estar coisas aberto a boas. novas possibilidades. A gente não gosta de ficar focado, olha, o que você diz não vai importar, eu já estou focado. A gente não trabalha muito dessa E maneira. sempre sair do ambiente de conforto, sabe? Sempre. E nunca enxergar alguma coisa com os olhos acostumados. Nunca. Sempre você tá, tudo bem aqui? Ah, não tá tudo bem. Tenta ver outro ângulo, tenta sair, viajar e respirar novos ares, que isso faz fundamental para qualquer profissão, tanto artística, que mexa com arte, ou que precisa de inspiração, ou como para outras profissões também. Porque existe muita coisa por aí, né? Muita coisa já foi muita. feita. Então, de repente, inovar é bem complicado. Então, a gente costuma dizer muito essa frase de não olhar com olhos acostumados, porque talvez para a pessoa é uma simples coisa. A gente usa exemplos básicos, né? Por exemplo, a mesa aqui, o café está sobre a mesa. É uma coisa óbvia, mas talvez a gente olhando diferente, a gente diga, por que não dizer que a mesa está embaixo do café? Já deu um olhar diferente para a mesma coisa. Entendi. Então, na ilustração a gente procura fazer dessa forma também. Bacana. Bom, pessoal de casa, vocês podem continuar participando com a gente aqui do programa Café com Prosa. E aí, Pedro, tem alguma colocação dos nossos internautas? Eu acho que é legal falar da postura profissional de vocês, até porque o público que vocês têm direcionado seu trabalho até hoje é o público infantil. É uma responsabilidade muito grande de demonstrar para a criança que é importante a literatura em si, né? A trazer cores, chamar a atenção dela, né? Então pode-se dizer que o profissional da ilustração é um profissional de direitos e de deveres, né? Vocês têm os deveres a cumprir com a editora e vamos dizer assim, o dever de passar a informação adiante. Qual foi o trabalho que vocês, vamos dizer assim, não é que teve mais dificuldade para fazer, mas a elaboração dele foi mais trabalhosa por conflito de vocês, de realmente de ter uma dificuldade em passar o que está sendo mostrado para vocês? Como, vamos dizer assim, mostrar uma ilustração para uma criança Que vocês não queriam mostrar. É. Tá na história, eu não quero fazer isso, mas eu sou obrigado porque tá na história. Mas antes da resposta, vamos para um outro breve intervalo. Peço que vocês de casa continuem junto com a gente. O programa está muito agradável, o programa está muito interessante. É uma nova visão, né, de que talvez não tinha até então aqui na cidade, os ilustradores dizendo sobre o trabalho deles. Então continue com a gente, que já eles vão responder essa pergunta que o Pedro Paulo fez e muito mais, tá certo? Até já! Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Voltamos
Vamos para o nosso último bloco, aqui no programa Café com Prosa, no canal 23 TV Star News. Uma pena, porque o programa está bastante leve, descontraído, agradável, e eu tenho certeza que todas as colocações feitas, tanto pelo Sami quanto pelo Bill, foram proveitosas para todos nós. Bom, no bloco anterior, nosso amigo Pedro Paulo, através da internet, tem uma colocação a fazer aqui. Ele fez uma pergunta para os meninos, tanto para o Sami quanto para o Bill. Eu gostaria que você pudesse refazer novamente a pergunta, para que a gente possa continuar o debate. Eu frisei da postura profissional de vocês e eu gostaria de saber qual o trabalho que foi, vamos dizer assim, que houve um conflito entre vocês para reproduzir essas imagens, vamos dizer assim, né? Sim. Olha, teve um trabalho em especial que fez parte de uma coleção de 4 livros para a editora Saraiva, e o título do livro era Presente de Pai. E da coleção dos 4, esse em especial foi o que mais mexeu com a gente, o que foi mais difícil, porque abordava da morte do pai, do menino. Então, de repente, ter que ler aquilo e tentar reproduzir de uma maneira alegre, que não chocasse, ou que não fosse tão mórbido, foi muito difícil pra gente, né? Você concorda? Não, claro, eu também concordo. E eu lembro que no final, assim, tinha uma página que ele olhava pela janela, aí tinha uma estrelinha, porque a mãe dele falou assim que o pai dele virava uma estrelinha. Aí tinha uma estrelinha lá no fundo, assim, na janela. Então, são situações, acho que foi triste, né? Assim, o texto caminhava com algo... eu não sei dizer, assim, foi triste. Difícil, um momento difícil da vida de todo mundo, que é perder alguém que a gente gosta. Porque às vezes você imagina assim, a criança que está lendo, que vai estar vendo isso e ela está passando por isso. Que vai se identificar com aquilo ali, né? Então, às vezes eu entro dentro realmente da história e fico lá. Acho que dos trabalhos esse foi o mais difícil pra gente. Eu acho que mostra muito claramente a dificuldade de ser um ilustrador, com a responsabilidade é muito grande, como passar adiante uma informação tão pesada para uma criança, né? Sim. Bom, e eu tenho uma curiosidade a respeito, vocês são sindicalizados, existe um sindicato, uma associação, para que vocês se organizem e defendam seus direitos ou não? Sim, existe sindicatos do ilustrador, sim, para reivindicar direitos, tanto que a gente estava falando de direito autoral, né? E sim, existe sindicato sim para ilustradores, sim. Bom, eu quero fazer uma colocação, Pedro, amigos de casa, é a seguinte: vocês, querendo ou não querendo, vocês são exemplos, vocês são espelhos para quem lê os livros. Vamos supor que as crianças aqui de Penápolis, os jovens aqui de Penápolis que estão lendo esses livros, eles vão começar a imaginar como que poderia, se não conhecer vocês, vão imaginar como que seria o Samuel e o Bill, certo? Vocês sentem esse peso, essa responsabilidade em ter que trilhar um caminho correto, um caminho, sabe, cidadão mesmo, do bem, porque vocês são espelho para esses jovens, para essas crianças, você não sente esse peso? Para vocês é mais do que obrigação e natural ter que seguir realmente o trilho do bem? A última palavra, natural, trilhar do bem mesmo, trilhar esse caminho do bem. Porque tanto o Sami quanto eu, a gente... Desculpa. A gente é de boa, né? A gente... De boa. Tranquilo, tá certo. Tranquilo, A gente né? não sente como um peso, né? A gente prefere sentir naturalmente. Porque a gente acredita que quando flui natural, as coisas vão acontecendo. Embora exista sim essa preocupação, né? Afinal, quando a gente chega até uma escola ou algum evento, eles ficam curiosos para saber como a gente se veste, quem a gente é. Normalmente é uma figura diferente do que eles esperam, porque a gente ainda é muito novo, né? Dos ilustradores que a gente conhece, até mesmo das editoras que a gente trabalha, nós somos os mais novos. Eles até dizem isso várias vezes: olha, vocês são os nossos ilustradores mais novos. Então, para a gente é tudo muito novo, tudo muito... né? Então você, Samuel, Bill, vocês realizam um trabalho social aqui em Penápolis, em prol das nossas crianças? Usar a habilidade, o dom que Deus deu a vocês em prol ao próximo? Já fizeram algum tipo de trabalho? Se não fizeram, estão dispostos, caso alguém que esteja nos acompanhando em casa, alguma diretora de escola, algum professor, e queiram utilizar essa habilidade de vocês, para fazer uma recreação, um momento de descontração, ou até mesmo para mostrar para as outras crianças, para os jovens, que é uma bela profissão, que o campo é muito amplo, que não necessariamente você tem que focar só em cima de livros, mas você pode desenhar para uma marca de roupa, você pode desenhar para uma marca de sapato. Fizeram isso já? Olha, essa proposta nós ainda não tivemos. Inclusive, gostaríamos muito de ser convidados para
para que esse trabalho fosse desenvolvido. Porque é importante, né, Bill, Samuel, nós focarmos e dizermos que é o seguinte: o ilustrador não é só o fato de estar fazendo o livro, né? Ele pode desenhar para as marcas de sapato, como foi dito, de roupas, ou seja, dá para ser uma profissão totalmente rentável, né? Lucrativa, né? É que pra gente a ilustração, né, chegou assim nas nossas mãos. A gente talvez nem tão procurou tanto. A gente gostava, sempre gostou de desenhar, de representar com traço, mas a gente não procurou tanto. Ela que veio até a gente. Ela que veio Uma até a boa gente, então, oportunidade. mas a ilustração está em tudo, né? Tanto não só ilustrador, no design mesmo, mas como com publicidade, né? A publicidade também tem essa parte mais gráfica também, de criação. Então, porque a gente trabalha com arte, né? Independente da ilustração, assim, trabalha com arte, com inspiração, com criação. Então dá para ser criado muita coisa, né? Trabalhar com muita coisa relativa à arte, à criação. Aqui em Penápolis, eu não sei se vocês têm conhecimento, é bem colocado, né, no intervalo, enquanto nós estávamos no intervalo, o Pedro Paulo colocou muito bem, o Rotary, né, através do Rotaract, que é os jovens do Rotary, eles realizam o painel das profissões, onde realizam palestras em prol da juventude, mostrando para os jovens das escolas o que cada profissão faz realmente na prática, no seu dia a dia. Porque às vezes você vai pegar o livro de profissões e você vê uma coisa e fala, não me agrada, mas na prática talvez seja um pouco diferente e te agrade, né? Então seria uma grande oportunidade de vocês estarem também participando desse painel das profissões para dizer sobre a profissão de ilustrador. Muito bem colocado pelo Pedro. Bom, continuando aqui com o Pedro, eu quero saber se tem alguma colocação dos internautas, alguma dúvida, alguma dica. A respeito do trabalho social de vocês, eu acredito que quando a gente fala de social, a gente automaticamente está pensando não só na manhã, né, mas nas crianças de hoje que precisam desse acompanhamento. Daí a importância de vocês continuarem, vamos dizer assim, se não houve convite, com certeza virão, espero que várias oportunidades. E eu gostaria de que vocês frisassem, como vocês falaram, pintaram o livro ônibus e tudo mais, que vocês contassem um pouco desse trabalho, que também é um trabalho social, né? Isso. Na verdade, nós já havíamos desenvolvido a arte. Só cortar você, Samuel, se puder dizer o que é o livro ônibus, que todo mundo saiba, mas o que é o livro ônibus e um pouco do trabalho. O livro ônibus é uma biblioteca itinerante, né, onde é um projeto muito interessante para a cidade de Penápolis, onde a cada dia o livro ônibus fica num bairro, em uma escola, né, para levar para as crianças livros, histórias, contação de histórias. Existe uma troca, né, de um bairro para o outro, que é bem interessante. De repente a criança não tem acesso a outro bairro, mas ela tem através do livro ônibus. Mas não só criança também, né? Adulto também, tem livros adultos também lá, não Isso, só para então criança. funciona como uma biblioteca ambulante. Perfeito. Então é bem bacana, muito interessante. E o trabalho, como que foi fazer o livro ônibus para vocês? Como que foi ter sido lembrado para poder ilustrar esse livro ônibus? Sabendo que a cidade inteira vai ver o trabalho de vocês, como você falou, vai estar cada dia um bairro, cada semana um bairro, né? Qual que é o sentimento de vocês? Por ser penapolense, por estar fazendo um trabalho, um projeto magnífico como esse, e sabendo que todo mundo vai ver, a responsabilidade é grande. Sim, nós ficamos muito felizes com o convite, mesmo porque as pessoas que conduzem o livro ônibus, que são o Rodrigo e a Fátima, são pessoas muito queridas por nós. Então, de repente, fazer parte de um projeto tão interessante com pessoas que a gente gosta já é fantástico, né? E aí é uma responsabilidade imensa para levar sabedoria, assim. Então a gente começa a poetizar tudo, assim. Nossa, um carro, um ônibus que é uma biblioteca, então tem que levar alegria, tem que levar sabedoria, tem que levar imaginação. Então a gente já viaja na ideia assim, e foi um trabalho que a gente tentou passar com a nossa arte ali fora, né, do ônibus, que a gente fez um mar de livros onde as crianças estariam mergulhando, né? Essa era a ideia central da proposta, é que eles mergulhassem de cabeça nos livros. Né? Porque eu acho que a gente tem que ser assim. Eu peguei um livro ontem e meio que mergulhei de cabeça. Eu tava agora de manhãzinha, depois do almoço, lendo. Aí o Sam chegou e eu tive que parar e já fiquei, meu Deus, eu tenho que continuar essa história linda. Então, é assim, o livro traz esse mar de sabedoria, esse mar de conhecimento pra gente, que a gente tem que mergulhar. E é o que a gente tentou fazer no ônibus, né? Eu gostaria que o Nazi, se pudesse, por gentileza, daqui a pouco, jogar na tela
do canal, da TV aqui, para o pessoal de casa poder conhecer o trabalho dos meninos a respeito do livro Ônibus, né? Dizendo também que quem quiser acompanhar depois pelo blog, também tem todo esse trabalho do livro Ônibus, né? Tem na página também do Facebook, também tem uma página Curtir de Sammy Bilkin, tem algumas fotos lá também do livro Ônibus. O objetivo de fazer o blog foi simplesmente mostrar o trabalho de vocês. O pessoal de casa já pode estar acompanhando um pouquinho, na tela já está aí, a respeito do livro Ônibus. O livro Ônibus é isso que vocês estão vendo. Essa é a página do blog. Isso. Bill, aproveita e narra lá pra gente o livro. Então, o desenho, foram vocês que fizeram, livremente vocês escolheram, ou já foi meio que pré-determinado? Vai ter que ser mais ou menos assim. A gente fez o rascunho primeiro, né, um rascunho da arte que a gente imaginava, mostrou para a comissão lá, organizadora do projeto, e aí eles aprovaram, tinha, acho que umas três ideias assim, e aprovaram essa do Mar de Livros, né, legal, para ser executada. E esse daí que vocês estão vendo é o blog da gente, é uma ferramenta muito interessante que a gente usa para mostrar trabalho também, para divulgar trabalho. Porque às vezes algumas editoras procuram, certo, e de repente para não ter aquele processo de ter que mandar por correio ou ter que ligar porque a pessoa por telefone não tem como ver esse tipo de coisa, então o blog é uma ferramenta interessante, porque ele passa o endereço, automaticamente ele já entra lá. É um blog dinâmico, Bill? Sim, no canto tem dá uns pra livros. Dá para colocar o que achou do livro, do trabalho, sim, sugestões, dá pra dicas. comentar, dá para pegar nosso contato lá. No canto do blog mesmo tem alguns livros que a gente postou. Se você clicando neles, vai na página para comprar também. Dá para fazer certo. isso. Tem ali no finalzinho uma música, o blog fica tocando uma musiquinha que a gente coloca, músicas que inspiram a gente a criar. Então a gente coloca às vezes algumas historinhas também ali no finalzinho. Então o blog é interativo. O blog é a nossa cara, né? O que a gente faz. É uma forma de divulgar o trabalho e também de conscientizar tanto as crianças quanto os jovens quanto os adultos, né, a importância da leitura, né? E o prazer também que a leitura proporciona, não é verdade? Sim. Bom, vocês podem continuar aí de casa, está mandando para a gente aqui no programa Café com Prosa de hoje, né, as perguntas através do Facebook, programa Café Prosa, né, @hotmail.com. E o Pedro Paulo, tem mais alguma colocação a respeito do tema de hoje, ilustração? Aqui no blog de vocês eu estou acompanhando aqui, dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. Sim, sim. No Brasil é comemorado e em outra data? Dia 18 de abril, né? Que é o dia do nascimento de Monteiro Lobato. Né? Então, na semana que vem já é comemorado o Dia do Livro Infantil. Isso, Dia do Livro Infantil. Poxa, que bacana, viu? Pedro Paulo, mais alguma outra colocação, mais alguma outra sugestão, dicas, perguntas dos internautas? Eu acredito que talvez seja uma dúvida com uma resposta, mas o incentivar a criança hoje a ser um ilustrador, vocês incentivariam? Com certeza, com certeza. Incentivo a todo momento a criança a representar, desenhar. Tem que desenhar muito, tem que criar bastante. Porque sempre ela vai ser podada quando crescer, mas quando criança ela tem mais, ela é espontânea, ela é mais dinâmica, aí depois ela vai crescendo, vai sendo podada assim. Eu acho uma pena isso que aconteça com todas as crianças. Iniciais, a arte é bem valorizada, quer dizer, totalmente, né? Você Primordial. faz só atividades com pintura, com jogos, essa parte lúdica. E conforme os anos vão passando, isso vai se perdendo. Você vai chegando até o colegial, você já praticamente não vê nada. Eu vejo com minha sobrinha, a gente fica lá, vamos cantar, eu pego violão e nem sei tocar também, tá, gente? Pego lá e fica tocando e ele canta lindamente, todas as musiquinhas, canta mesmo. Aí se eu acho que ele tivesse agora uns 10 anos, eu não vou cantar não, quero fazer outra coisa, sabe? Tipo, já fica com vergonha, já não... Ô Bill, em cima do que você está falando, hoje o nosso mundo é muito atribulado, muito agitado, muita violência, né? Eu quero ser isso, quero ser aquele desespero para crescer na vida, aquela coisa toda. Você acha que a arte, ou a profissão de vocês, ilustrador, poderia ser uma forma de terapia em grupo? Porque eu acho que passa a sensação, ao olhar para vocês falam com uma vontade, sabe? Uma adoração pelo que vocês fazem. Com certeza. Vocês passam a sensação para a gente que quando vocês estão pintando, vocês conversam com vocês mesmos, com o interior de vocês. E é o que muitas vezes nos falta no dia a dia. Essa tribulação, perceber que isso daí não leva a nada. Que a gente não se conhece nem a nós mesmos. Não é verdade? Você acha que poderia ser utilizada a profissão de ilustrador como terapia?
para a sociedade, para as crianças, para os jovens? Olha, eu não sei ilustrador como terapia, mas eu acho que a arte em si, em geral, com certeza. Independente de você desenhar, de você atuar no palco, de você tocar um instrumento. Eu acho que a arte como um todo ela favorece os dois lados. Aquela pessoa muito agitada, a partir do momento que ela faz um segmento da arte, seja pintar, seja cantar, ela descarrega energia e se tranquiliza. Já aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa quieta, a partir do momento que ela também pratica uma arte, não uma arte, né, assim, um modo de expressão aí, a pintura, ou dança, ou cantar, ela consegue se sociabilizar. Então, acho que pode pensar nesse caminho, viu, vocês dois, assim, de dar palestras motivacionais e de terapia mesmo, né? É interessante a gente frisar que com o passar do ano, até ele estava comentando que a gente tinha, vamos dizer assim, aparecem outras obrigações na vida, outros focos. Por exemplo, chegou o terceiro colegial, a preocupação, vamos dizer assim, mister entre o vestibular. E na minha opinião, eu acredito que a arte, assim como o esporte, assim como, enfim, tantas outras coisas que compõem o ser humano, eles deveriam ser avaliados também. Por quê? Eu acho que a arte hoje, ela não é que ela é deixada de lado, mas poucos são as pessoas que têm o conhecimento cultural. Esse é um quadro de Van Gogh, esse aqui é o Salvador Dalí, qual que é a diferença de um e de outro? O pessoal, a grande maioria fala, não tenho tempo para isso. Só que a gente esquece que isso é uma forma de aprendizado, é uma forma de complementar o ser humano. Eu acho que o trabalho de vocês é importante nisso também, de botar uma sementinha da arte dentro de cada criança. Talvez falte, né, Pedro, Sam e Bill e as pessoas de casa, o estímulo. Acho que tudo é o hábito, é o estímulo, né? Sim. O nosso foco não é ser culturalmente, aprender culturalmente, sim você focar em vestibular, vamos supor, não é isso? Não é o hábito, o estímulo que falta? Sim, mas eu acredito muito que cada um tem sua escolha, é a sua escolha, você faz isso. Acredito no dom, que você nasce com aquela predisposição para fazer tal coisa, é isso? Você não acredita que possa ser estimulado? Sim, estimulado sim. Mas cada um tem sua escolha. Ó, tipo, pode pensar, Sam Bill trabalha com arte, vive com arte. Para que precisaria ir numa exposição se eles vivem da arte? Mas não. Quinta-feira agora mesmo eu estou indo para ver Portinari, no que está acontecendo em São Paulo, numa exposição. Guerra e Paz, um dos painéis incríveis. E eu preciso ver isso, porque faz um tempinho que eu estava procurando e vi que a exposição agora vai até dia 21, agora de abril. E está acabando assim, gente, eu vou perder, então preciso ver. Então sempre a gente está buscando isso, sempre está, mesmo a gente trabalhando com arte ou vivendo disso, a gente sempre está buscando. E então as pessoas, eu acho que são escolhas delas, elas têm que buscar. Não posso também só estimular, posso também fazer isso. Mas eu acho que cada um tem que procurar em você mesmo o que vocês... Mas, Bill, se eu apresentar o futebol para a criança, ele vai procurar o futebol. Se eu apresentar a arte, a ilustração, ele pode ter a chance de procurar ou o futebol ou a ilustração. Agora, se eu não apresentar, ele nunca vai saber que existe aquele caminho, né? Então, talvez falte um estímulo realmente, né, nas políticas públicas para estimular realmente mais a cultura, o desenvolvimento na arte e tal. Que é uma profissão não muito conhecida. Talvez, então. Né? De repente as pessoas... Eu só posso ser aquilo que eu conheço, né? Querer ser e procurar aquilo que eu conheço, né? Quando as pessoas perguntam o que você faz... Entre aspas. Né? É isso. Fala, eu sou ilustrador. Ah, mas o que é isso? O que faz? Você fica fazendo desenho, mas desenho para quê? Para onde? Então não é uma profissão muito conhecida, não é do conhecimento das pessoas. Então seria interessante usar o estímulo para mostrar o que abrange, de repente dar uma outra visão para as pessoas da profissão. Por exemplo, aqui em Penápolis, fugindo um pouco da ilustração bem rapidamente, devem ter muitos artistas que fazem coisas lindíssimas, maravilhosas, só que faz uma salinha só para ele, mas para 2, 3 amigos. Falta um estímulo de colocar isso na praça, na rua, qualquer lugar, para as pessoas conhecerem e saberem que em Penápolis existe determinado segmento, não é isso? Sim. Bacana. Tem. Ó, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso produtor Juan está já dizendo que o tempo está esgotado, né? Então, agradeço muito a você, Samuel, ao Bill, por terem vindo até o nosso programa Café com Prosa. Agradeço demais vocês de casa também por terem acompanhado o nosso programa hoje. E agradeço a você, Pedro Paulo, também por ter participado brilhantemente, como em todos os programas. Vou deixar o espaço, né, para as considerações finais de cada um de vocês, começando aí pelo Pedro. Eu só acredito que
É um orgulho ter duas pessoas como vocês, que são ilustradores, que levam o nome de Penápolis tão longe. E com certeza, até a gente estava brincando, né? Ah, vocês são ilustradores, mas vocês estão em Penápolis ainda, vocês não têm muito sucesso. Eu acho que essa figura tem que mudar, porque vocês são duas pessoas com muito sucesso e eu acredito que vocês estão ajudando muitas crianças a encontrar o caminho da arte. Então, parabéns para vocês. Sami, fica à vontade. Gostaria de agradecer a você, Kaique, ao Pedro Paulo, pela oportunidade, pelo espaço cedido para que a gente falar desse assunto que até então poucas pessoas conhecem, né? Embora as pessoas nos vejam por aí, mas não contém tanto conhecimento sobre isso. Então agradeço a oportunidade, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa, temos o blog, tem nosso contato, estaremos à disposição para responder futuras perguntas ou futuras propostas também. E Bill? Então, minhas considerações finais são um beijo para todo mundo. Beijão. Tá ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam no programa Café com Prosa de hoje. Fiquei muito feliz de estar recebendo o Sami e o Bill, dois jovens artistas penapolenses de grande destaque, que realizam belos trabalhos, como já vocês puderam conhecer aqui através de alguns livros e do próprio blog, certo? Agradecer também a Moda Morena, que é quem vestiu o Pedro Paulo e eu, as nossas camisetas. Procure a Moda Morena, vocês vão ser muito bem tratados, eu tenho certeza disso. São meninas muito simpáticas lá na Moda Morena, a tia Lu, a Aninha, a Cris, todo mundo, tá certo? E deixar o recado final para que vocês possam também colaborar lá com o Caican e participar da peixada, então, que vai estar acontecendo no dia 6 de maio. 6 de maio, e o valor é R$40. Vai estar muito gostoso aqui, pelo que o cardápio está nos narrando. Colabore, é um evento social e que vale a pena participar, tá certo? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o programa de hoje e continue com a programação do canal 23 TV Star News. Um abraço a todos, muito obrigado.